Muito boa tarde. Depois de termos feito uma análise aos títulos do setor energético, passamos agora para o próximo vencedor da habitual sondagem, que foi, neste caso, a banca, com cerca de 40% do total de votos. Vamos começar esta análise pelo BCP. Se calhar olhamos aqui para o gráfico horário que não está corrigido. Como é sabido, como é público, o BCP tem vindo a atravessar um momento de grande desafio em termos fundamentais, depois de um aumento de capital massivo que levou a uma grande diluição das suas ações. Neste momento temos o título, já após a correção, após a alienação dos direitos e depois de estar ainda há relativamente pouco tempo a cotar na casa de 1,20€, 1,30€, temos-lo de volta à casa dos 15 cêntimos. Se virmos com mais algum detalhe aquilo que se passa no curto prazo, conseguimos aperceber-nos que existe já uma estabilização daquilo que é a sua cotação, aqui em ronda, em torno de um eixo central, entre os 12 cêntimos, sensivelmente 13 cêntimos e os 16 cêntimos, parece querer estabelecer-se um range de preços. Importa agora tentarmos identificar aquilo que poderão ser os próximos movimentos do título, para daí eventualmente tentarmos retirar alguns dividendos. Começando aqui por uma perspectiva mais fina pelo gráfico horário, podemos ver que há uma estabilização, como eu dizia, parece existir uma tendência crescente de curtíssimo prazo, não suficiente para podermos traçar uma linha de tendência, nem nada de que se pareça, mas pelo menos para nos dar uma indicação de que os mínimos relativos parecem vir em crescimento. Importará agora compreendermos o que acontecerá numa perspectiva de curto prazo, onde existe uma aproximação entre dois eixos da cotação. Importa sabermos o que é que acontecerá a esta cotação. Em princípio, e olharemos já para o gráfico diário, em princípio a tendência de médio prazo prevalecerá e, se assim for, existirá uma quebra em baixa deste segmento. Como é óbvio, estamos aqui com uma estrutura relativamente simples e não muito forte. Poderá haver uma extensão relativa do preço até à zona dos 17, 18 cêntimos e depois, eventualmente, continuarmos com um movimento de curto prazo. Para o gráfico horário, importa salientar este pequeno suporte nos 14,3 cêntimos, é para já o mínimo relativo mais saliente e, se houver a quebra do mesmo em baixa, é muito provável que regressemos a mínimos. De um ponto de vista um pouco mais otimista, a haver uma quebra em alta desta zona, este pequeno máximo relativo, aqui na zona dos 16 cêntimos, poderá haver aqui uma continuação deste movimento ascendente de curto prazo. Poderá haver pelo menos uma chegada, como eu dizia anteriormente, até à zona dos 17 cêntimos. Podemos ver, inclusive, aqui com uma projeção do padrão prévio. Se considerarmos o movimento, a amplitude do movimento, desde aqui do mínimo relativo anterior, teríamos uma extensão potencial até aqui um pouco acima deste máximo relativo, ou seja, até cerca de 18,7 cêntimos. Como disse, no entanto, estou relativamente pessimista aqui no BCP, pelo menos numa ótica de médio prazo. Poderemos ter uma extensão de curto prazo, não há para já indicações de que tal não possa acontecer, apesar de termos aqui uma zona de resistência relativamente forte, zona de resistência que deu origem a um movimento descendente. Poderemos ter aqui, como eu dizia, uma quebra em alta deste segmento e uma aproximação até à zona inclusive dos 22 cêntimos. Parece-me bastante ambicioso, para ser honesto, depois de termos tido uma diluição tão forte, mesmo havendo um interesse na constituição de posições privilegiadas, termos aqui uma extensão até à zona dos 22 cêntimos representaria uma subida de 39%, o que nesta fase não me parece totalmente viável. Mas vamos ver, vamos deixar o título ditar os próximos passos e vermos o que é que acontece. Então, sumariando aqui aquilo que podem ser os próximos movimentos numa ótica de médio prazo. Na melhor das possibilidades, teríamos uma quebra em alta desta zona de resistência entre os 17, sensivelmente os 17,2 cêntimos
e os 17,55. Ao termos a quebra em alta desta zona de resistência, poderíamos ter uma extensão até meio desta zona de aglomeração de preços. Numa perspectiva mais pessimista, que a mim, como eu dizia, me parece um pouco até mais realista, é provável que exista uma quebra em baixa desta consolidação, da atual consolidação, e uma continuação do movimento anterior de preço. Se assim for, poderemos esperar uma continuação do movimento em amplitude equivalente àquela que foi traçada até agora. Isto significaria uma retração potencial até à zona dos 10 cêntimos. Tendo em consideração que este seria o valor mais ou menos o valor teórico que gerou a diluição, parece-me realista de um ponto de vista tanto técnico como fundamental que após, enfim, um eventual contacto de curto prazo aqui com esta zona de resistência, poderemos ter então depois uma retração até à zona de suporte, havendo uma quebra de suporte, uma eventual retração a mínimos na ordem dos 10 cêntimos. Temos então aqui duas possibilidades em cima da mesa, uma mais otimista, vamos marcá-la com uma seta dourada, uma mais otimista que poderia levar até à zona dos 21 cêntimos, outro cenário, na minha opinião, mais realista, com ou sem uma eventual extensão até à zona dos 17 cêntimos, e eventualmente até pode levar a um compromisso ascendente ligeiro desta zona de resistência, termos depois, aí sim, uma nova retração até à zona de suporte e, havendo uma quebra desta zona de suporte, tendo uma nova ida a mínimos com uma projeção potencial nos 10,9 cêntimos. Pede-se por isso prudência a todos aqueles que estão longos no BCP. Há alguns desafios, os desafios não terminaram ainda por aqui, há alguns desafios ainda perante nós, por isso muita atenção a todas as possibilidades, às possibilidades mais positivistas, às mais negativistas, e vão então agindo em conformidade. Era esta a mensagem que queria deixar-vos hoje, um pouco em jeito de alerta para aquilo que poderão ser os próximos momentos do BCP. Boa sorte a todos aqueles que estão dentro e bons negócios.